Peraí, que mais nós temos? Halley, você não falou, teve algum momento legal, assim, desse ano, de astronômico desse ano, que você lembra? Que você falou, caraca, que da hora. Então, o mais importante para mim, na verdade, tinha sido o Betelgeuse, porque eu passei dias no observatório que eu trabalho no interior também, com o telescópio virado para ela, torcendo, fazendo até, sei lá, uma cuba assim, online né? para mexer. Vai. Mas dos outros, que seja importante, talvez aquele de Vênus, de Fosfina, me tinha interessado muito, porque nunca tinha visto tanta gente, sei lá, se realmente tentando entender o que estava acontecendo com Vênus, e todo mundo estava focado em Marte, né, vida em Marte e tudo mais, ou até mesmo em algumas luas dos planetas gasosos. Mas de Vênus aquilo foi surpreendente, ver tanta gente querendo entender mais e até buscar, e trazer essa parte da astrobiologia, né, que é uma ciência que está emergindo e tudo mais, que é uma ciência que é extremamente interessante, muito legal. Muita gente começou a se interessar mais por astrobiologia, tentar entender um pouco mais sobre como funcionava. Então, eu acho que explica para quem não acompanhou essa questão de Vênus, o que foi exato, assim, o que aconteceu. Para quem não acompanhou. Eu não sou biólogo para falar muito bem, né? Então, se eu falar alguma coisa errada, aí me corrijam. Mas tinham encontrado, se não me engano, a fosfina é uma bactéria, né? Se eu não estiver errado. Foi encontrada. Não, é um resquício de uma bactéria, né? Tipo uma excreção da bactéria. Isso, exatamente. Encontrada na atmosfera de Vênus, e isso então seria um possível indício de vida. Então, por isso que todo mundo ficou extremamente empolgado, porque até então a gente tinha o foco em Marte, né? Todo mundo queria, sei lá, tantas ideias de colonizar Marte e tudo mais, e voltar para Vênus, que era um planeta já então descartado para isso, até por conta da sua atmosfera e toda a sua temperatura, que não é nada fácil de lidar. Para quem vive, sei lá, aqui em São Paulo já deve estar achando ruim 33 graus, imagine lá que é muito mais. Então, com certeza, ver aquilo e ver como as pessoas estavam realmente, eu acho que tinha reacendido o foguinho que apagou de Betelgeuse, né? Todo mundo estava tão empolgado com a astronomia no começo do ano, e quando veio essa fosfina em Vênus, todo mundo ficou, tipo, a astronomia voltou. Não voltou tão bem assim, né? A gente ainda teve uma decaída, agora que a gente teve a conjunção dos nossos planetinhas aqui de novo, que o pessoal se animou. Mas é isso, eu acho que a gente só precisava de mais eventos como esse e as pessoas continuassem empolgando mais com ciência e com astronomia, porque, por favor... É uma montanha russa, né? Exato. Por exemplo, agora tá tentando pegar. Essa história da fosfina é bastante interessante, assim, né? Eu estou trabalhando com astroquímica, então eu tô seguindo um pouco o que aconteceu depois, né, deles descobrirem isso. E essa é a parte legal da ciência, assim, a gente tem os clickbaits que vão para a imprensa normal, mas se você seguir os canais onde rolam mais notícias acadêmicas, você pode continuar seguindo isso e vendo o que as pessoas estão descobrindo, né? Esse foi um paper que foi publicado na revista Nature sobre a fosfina em Vênus, e agora já tem 5 papers publicados lá, que estão não refutando, mas pedindo mais estudos sobre esse primeiro, que encontraram sobre a fosfina, né, questionando os métodos que foram usados de observação, os métodos de análise. Então, quando a gente chega com uma notícia científica, assim, que alguém chega a ganhar um Nobel e tal, isso já passou, assim, por anos e anos e anos da gente estudando, reestudando, questionando o tempo todo, né? Não é só, observamos uma vez, é verdade. Não, vão aí mais uns 5 anos, pelo menos 10 anos em cima dessa descoberta em Vênus para a gente ter, de fato, um conhecimento consolidado sobre isso. Então, bom, sigam o canal. Porque nisso na fosfina em Vênus, né, se eu não me engano, eu acho que é Júpiter e Saturno, que a gente sabe que tem fosfina também, né, mas e é criado por outros mecanismos, né, que não são necessariamente orgânicos, né. Acaba Então é uma coisa assim que realmente a gente sempre vem nessas notícias assim, achou vida em Vênus, mas assim, primeiro que tem formas de gerar essa fosfina que não seja, lógico que em Vênus a gente ainda não entenderia como seria, né, naquela quantidade que a gente observou, mas não tem como a gente concluir uma coisa assim, né, só quando as notícias chegam, assim, você já, pronto, da conclusão tem vida, não é bem isso, né, e passa pelo que a Dani falou também, tipo, porque aí, depois que passa esse auê todo, a gente da área científica, a gente continua acompanhando, bom, a gente tem diferentes áreas aqui, né, acho que a Dani talvez tenha acompanhado mais do que todo mundo,
Mas você continua vendo como que vai andando o andar da carruagem ali, aí você vê pessoas refutando, aí fala, mas não era aquela quantidade, tem certeza, mas aí você entendeu? Mas a gente vai chegando lá, né? Vai descobrindo bastante coisa. É engraçado o que você falou, porque é uma coisa que a gente tem que, nós cientistas, a gente acaba tendo que caminhar, e é meio que na ideia do clickbait, assim, de às vezes, o pessoal às vezes reclama quando a gente coloca um título do vídeo clickbait, mas é complicado a gente conseguir furar a bolha e atingir quem a gente quer, sem colocando um título assim, aula de astronomia, visão geral 1, não sei o quê, cosmologia... não sei o quê. Não, é difícil, e a gente fica, isso é uma coisa, eu queria a gente, quando eu estava na iniciação científica, o Brasil, ele estava com um consórcio com o satélite Corot, o Brasil estava com uma ajuda com o satélite Corot, ele tinha 4 CCDs para apontar, para procurar estrelas, 4 câmeras para procurar estrelas pulsantes, e estava ruim a verba, estava difícil de conseguir verba. E a ideia dos caras foi separar dois CCDs para procurar vida alienígena, procurar exoplanetas com habitantes de vida alienígena. Falaram, vamos colocar 2 CCDs para procurar vida alienígena? E aí, os 2 CCDs, de vender a ideia de procurar, pagaram os outros 2. E aí eles continuaram com 2 procurando estrela pulsante, 2 procurando vida exoplanetas e tal. Então, às vezes a gente tem... É claro que quando a gente vê um negócio desse, assim, do tipo... Nossa, fosfina, yes! A gente torce muito para Betelgeuse explodir. A gente vive disso, querendo que aconteça. Mas a gente tem o pé no chão. Para achar a vida, né? Tipo... A gente tem o pé no chão para entender. Tem uma coisa que é diferente o nosso coração, né? E os dados reais. Mas a gente tem que permear andando nessas possibilidades, porque uma das partes da divulgação científica é em criar a emoção, é criar a incitação para o público, assim, sabe? É criar o feeling, o tchananã de